Então, a violência psicológica ela é uma violência muito sutil e muito difícil de ser comprovada. Porque a violência física é relativamente fácil. Você chega roxa, machucada, cortada, enfim. Você tem como comprovar. Tá? É igual a doença física, né? Tá ali. Todo mundo vendo que você tá doente. Tá todo mundo vendo que você sofreu algum tipo de violência. A violência psicológica, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E ela geralmente acontece num ambiente íntimo, num ambiente em que não tem ninguém presente, em que não tem testemunhas, em que ninguém está presenciando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Itinerante Além do Horizonte. Meu nome é Newton Júnior e hoje nós temos um tema sensacional que eu tenho certeza que vai agradar a você, que chama-se relacionamento abusivo. E para isso nós estamos aqui com a terapeuta de regressão, não é isso? Pedagoga Andréia Borges, a lindíssima Andréia Borges. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar falando para o seu público. Obrigada pelo convite. Nossa, nós é que ficamos muito lisonjeados de receber você. E aí, Andréia, relacionamento abusivo. Hoje em dia está em moda, né? Está em moda não só a palavra, como o ato, né? Como realmente. O que está acontecendo com as pessoas, Andréia? É que, na verdade, houve um aumento considerável dos casos de relacionamento abusivo e de violência doméstica depois da pandemia, né? Especialmente durante a pandemia. Só para você ter uma ideia, os dados da Organização Mundial de Saúde em 2019 são que 243 milhões de mulheres no mundo sofreram em 2019 apenas algum tipo de violência psicológica, algum tipo de violência. Ou seja, elas estiveram inseridas em algum tipo de relacionamento abusivo. 253 milhões de mulheres. O Brasil está em quinto lugar no ranking mundial em que as mulheres sofrem algum tipo de violência. Para você ter uma ideia, a estimativa da OMS é que de 3 mulheres de 5 ou já sofreram, ou sofrem, ou sofrerão algum tipo de violência. Só de homens? Ou também existe do próprio sexo? Excelente essa sua pergunta, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo e quando se fala também em violência doméstica, a gente imagina logo entre marido e mulher, né? Ou entre parceiros que têm algum tipo de relação afetiva. Só que isso não é real. A violência psicológica, a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que são os tipos de violência que a gente tem, e até mesmo violência sexual, ela não só acontece entre parceiros, como ela acontece em núcleo familiar, acontece no ambiente de trabalho, e muitas dessas pessoas que sofrem violência, muitas vezes, Milton, elas sofrem desde criança, inclusive no relacionamento entre pai e mãe. Algum tipo de violência moral ou algum tipo de violência psicológica. Então, a violência, ela acontece em todos os âmbitos, não só numa relação afetiva. E o que nós temos mais? A agressiva ou a psicológica? Pois é. Antigamente não se falava muito em violência psicológica, né? Na verdade, a violência psicológica, assim como o stalking, que é a perseguição, ele passou a ser considerado crime ano passado. Então, é uma lei bem recente. Por que que isso aconteceu? Porque quando a gente fala em violência, a gente remete à violência física. Então, fulana sofre algum tipo de violência ou doméstica. O que é que você imagina? Que o marido espanca, né? Na verdade, é o estereótipo que a gente faz.
que o marido espanca a mulher, mas não necessariamente isso. A violência psicológica, ela é muito maior que a violência física. Porque, assim, todo mundo que comete violência física também comete a psicológica. No entanto, a maioria das pessoas que cometem a violência psicológica não cometem a violência física. Então, a violência psicológica ela é uma violência muito sutil e muito difícil de ser comprovada. Porque a violência física é relativamente fácil. Você chega roxa, machucada, cortada, enfim. Você tem como comprovar. Tá? É igual a doença física, né? Tá ali. Todo mundo vendo que você tá doente. Tá todo mundo vendo que você sofreu algum tipo de violência. A violência psicológica, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E ela geralmente acontece num ambiente íntimo, num ambiente em que não tem ninguém presente, em que não tem testemunhas, em que ninguém está presenciando. Então, como se dá essa violência psicológica? Afastando você do convívio social, às vezes do ambiente de trabalho, fazendo você se sentir, ter a autoestima diminuída, então você sentir que você não é valorizado dentro de uma relação, seja essa relação, como eu falei, de trabalho, afetivo, familiar. A violência psicológica também, ela faz você se sentir culpado. Então, por exemplo, eu tô infeliz, vamos pegar o relacionamento, que é o mais comum. Eu tô infeliz no relacionamento, mas a culpa é minha. Por que a culpa, você pensa que a culpa é minha? Porque o parceiro diz para você, mas você não se comporta adequadamente. Mas você fala demais, mas você se expõe perante os nossos amigos. Mas essa roupa que você veste é vulgar, mas esse batom é muito chamativo. Então, ele está sempre apontando e fazendo você se sentir culpada pela maneira que você é e pela maneira que você age. Então, você se submete àquele relacionamento porque, no fundo, você acaba achando que você é a culpada das crises da relação. Porque também existe um ciclo que caracteriza o relacionamento psicológico. As pessoas que cometem o abuso psicológico, elas, num determinado período, são agressivas, abusivas, psicologicamente falando, e no outro determinado período de tempo, elas são extremamente carinhosas e cuidadosas. Então, eu baixo a sua autoestima, mas eu tô aqui te protegendo, tô aqui te cuidando. Então, quem está passando pelo abuso pensa, mas ele cuida de mim, né? Mas ele me dá carinho. Mas ele faz isso porque ele me ama. E não consegue perceber o buraco que está afundando. Mas aí acontece. Às vezes passa a repercutir até no físico. A pessoa emagrece demais ou engorda demais, né? Se afasta dos ciclos sociais, queda de cabelo, crises de ansiedade, depressão. Então você começa a desenvolver uma série de problemas, inclusive psicológicos, por conta desses abusos. O que deve, assim, a uma pessoa fazer esse tipo de agressão? Psicologicamente, o que a leva, né? Se existe um estudo com relação a fazer essa agressão psicológica. A física, a gente até entende que é um fato pessoal de agressividade, né? Mas a psicológica, muitas vezes, eu acredito, não sei se eu estou certo, que você faz isso até sem perceber, né? Que você está fazendo. Você concorda comigo isso? Sim e não. Com relação à pergunta do conscientemente. Ninguém pensa assim, eu vou ser psicologicamente abusivo com fulano, né? Não existe uma determinação de você saber que você é abusivo e querer ser abusivo com a outra pessoa. Na verdade, você tem outras motivações que você acaba sendo abusivo. O que leva a pessoa a ter um comportamento abusivo é toda a manipulação emocional que ela faz para que aquela pessoa, para ter a posse da pessoa. Então, na verdade, possessividade, ciúme excessivo, uma pessoa que tem a autoestima muito baixa e que precisa rebaixar ainda mais a autoestima do outro para poder se sentir melhor na relação. Pessoas narcisistas. Então, existe uma série de características. O psicopata também está colocado nessa situação? Com certeza. Com certeza. Inclusive, o psicopata, como você chama, né, o sociopata, são pessoas extremamente agradáveis. São pessoas que falam manso, são agradáveis, são gentis, são cordiais. É aquele tipo de pessoa que você esbarra na rua, te pede desculpas, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você. São pessoas cativantes,
são pessoas que atraem outras pessoas para perto de si, mas que é isenta, o sociopata ele é isento de emoção. A diferença de uma pessoa que não é sociopata para uma pessoa que comete, né, algum tipo de violência, para uma pessoa que é sociopata, é que o sociopata faz aquilo e ele não tem emoção. Então, assim, ele não se sente culpado pelo que está fazendo, ele não se arrepende. Agora, uma pessoa que não é sociopata, que comete esse tipo de violência, ele também tem as emoções dele mexidas, ele também se afeta emocionalmente. Como é que uma pessoa se permite isso, né? Essa violência emocional? Não vou nem dizer a física também é importante, mas vamos falar sobre esses dois assuntos. Como é que uma pessoa se deixa violentar fisicamente, que eu acho que é até muito mais fácil de perceber, né? Porque você está sendo agredido. O emocional já acho que é um pouco difícil, porque você manipula, né? Eu acredito que ele manipula e você deu um exemplo de que o pessoal acha que, mas ele é bonzinho para mim, né? Principalmente aquela que recebe a agressão, vamos falar aquela que fisicamente é agredida. Como é que uma pessoa se permite uma coisa dessa? Essa é uma ótima pergunta, porque geralmente, quando a gente sabe, porque fulano, ciclano, né, fulana sofre algum tipo de violência, né? A gente fala, nossa, mas por que não sai dessa situação? Se é violência pelo marido ou pelo parceiro, mas por que não acaba, não termina um relacionamento? As pessoas tendem a julgar quem está sofrendo o tipo de violência. No entanto, quando você está num relacionamento abusivo, é muito mais difícil você sair de um relacionamento abusivo do que você sair de um relacionamento comum. Por quê? Porque dentro do relacionamento abusivo, a sua autoestima está destruída. Primeiro de tudo, sua autoestima está destruída. Então você não se acha capaz de tomar uma decisão, você não se acha capaz de modificar a sua vida, você não se acha capaz de seguir novos caminhos, de se redescobrir. As suas relações sociais e muitas vezes de trabalho estão afetadas também. Então, tem muitas pessoas, especialmente mulheres, que são dependentes financeiramente do companheiro, então não consegue sair relação porque não tem como se sustentar. A pessoa se sente culpada, como eu falei anteriormente. Então, não, eu não vou sair dessa relação porque, na verdade, essa relação está me fazendo mal, mas a culpa é minha. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu vestuário, minha maneira de falar, minha maneira de agir, a profissão que eu tenho. Enfim, a pessoa acha que ela tem que modificar. Outra coisa, a pessoa é manipulada pelo parceiro, né? O parceiro, ele faz com que através dessas atitudes bondosas que ele tem, ele fala, não, mas olha, eu não estou fazendo isso com você, eu te amo, eu cuido de você, sei lá, toda noite eu faço massagem em você, quando você está doente sou eu que cuido de você, só estou te protegendo. Então, assim, existem aquelas falas e aí a pessoa, não, mas ele me ama, mas poxa, como que eu vou encontrar outra pessoa como ele, que cuida desse jeito de mim? Então, assim, a pessoa não é do total ruim, existe, é um ciclo. Tem aqueles momentos de pico em que o parceiro cativa, né, a parceira ou a pessoa que está fazendo nesse processo de violência cativa, e depois começa o processo de violência. E a violência psicológica ela é muito difícil de ser detectada, porque você não tem, é muito difícil você ter provas, né? Mas, por exemplo, vou te dar exemplos de violência psicológica bem comuns. O parceiro pergunta, ou a parceira pergunta para o parceiro, por que você está online no WhatsApp e não falou comigo? Com quem você está falando? Chega em casa, pega o celular, deixa eu ver com quem você conversou. Deixa eu ver quantas chamadas tem. Quem é fulana? O ciúmes é uma violência psicológica? O ciúmes não é uma violência psicológica. As suas ações devido ao ciúme podem ser violência psicológica, podem se tornar violência psicológica e até física, né? E aí existe primeiro a violência psicológica, depois vem a agressão física. Dele? Pode ser ou isso é da índole da pessoa, é uma consequência? Não acho que é consequência. Você pode ser violento psicologicamente a vida inteira, não só com a sua parceira, às vezes com a família inteira, com filhos. O que a gente mais recebe no set terapêutico são pessoas, sejam mulheres ou homens, que sofreram violência doméstica dentro de casa, dos pais ou da mãe. A mãe que fala, eu devia ter te abortado, eu nunca devia ter tido você,
Você é uma cruz na minha vida. Por que Deus mandou você, eu tenho que aguentar você? A criança que escuta isso a vida inteira, a adolescência inteira, chega na vida adulta com isso. Ou então, nossa, mas eu tentei tanto te abortar e não consegui. Por que Deus não deixou que você fosse? Assim, é inacreditável, né? Mas eu já peguei vários casos assim. Adultos com essa... Adultos que trazem essa problemática de violência psicológica desde a infância. Violência física, por exemplo. O que eu já peguei de casos de crianças que sofreram abusos dos avós, do avô, abuso sexual do avô, abuso sexual do próprio pai. Avô legítimo? Avô legítimo, pai da mãe. Que sofreram violência sexual do pai. Legítimo também. Legítimo, do padrasto, do primo é muito comum, de tio. Então, assim, a violência como um todo, ela existe em todos os âmbitos. A violência patrimonial, por exemplo. Aquela pessoa que você tem a conta conjunta com a sua mulher, você vai lá passar teu cartão não passa, por exemplo. Ah, mas o que aconteceu? Ah, tua mulher foi lá, tirou todo o dinheiro e não te comunicou. Então, assim, ou sujou teu nome, ou, sei lá, mexeu nas economias de vocês. Isso gera um trauma de quem... Sim, e é uma violência patrimonial. Eu conheço, por exemplo, mães que cometeram violência patrimonial com os filhos a vida inteira, até os filhos saírem de casa. Ah, você trabalha, mas 100% do seu dinheiro tem que ser continuar em casa. Interessante. Você não pode ficar com nada. Então, assim, a violência, ela vai muito mais além da física. Tem essa questão patrimonial, tem essa questão psicológica, tem a questão moral. Ah, você... que geralmente a questão moral vem com xingamentos. Ah, porque você não presta, porque você é vulgar. E aí vem os palavrões, né? Você é isso, você é aquilo. Que são os xingamentos morais. Portanto, você está falando, você aí que tem mãe, que é pai, que tem seus filhos aí nessa idade, né, de 12, até os 12 anos mais ou menos, André, que isso afeta ou independente? Não, independente. 16, pode ser 16, 17 anos, mas tem uma idade, existe uma idade crítica dessa? Não existe uma idade Não crítica. tem? A prova é, se você é adulta, por exemplo, eu tenho 40 anos de idade. Se hoje eu começar a me relacionar com alguém e sofrer... Não, eu estou falando no caso dos pais. Ah, tá. Dos pais, né? Não, mas não tem... Existe, não na, tem. assim, na infância, é claro que é pior. O abuso sofrido na infância é bem difícil de ser ressignificado. Geralmente, isso afeta demais a vida do adulto. Na infância Uma e na perguntinha adolescência. aqui que não quer calar. No útero também? No útero também. No entanto, às vezes no útero, essa manifestação, essas alterações de comportamento que o adulto tem, elas são inconscientes. E aí entra a terapia regressiva. Nesse caso, a terapia regressiva é excelente, porque vai te levar para o momento da vida intrauterina para ressignificar e trabalhar tudo aquilo que aconteceu durante a gestação. E aí o adulto percebe que há uma mudança nele. Mas, quando essa violência, ela não não é só no útero, ou não acontece no útero, acontece durante a infância, por exemplo, e a criança ouve aquilo, isso impacta demais no adulto. Geralmente é um adulto, aquele adulto que quer agradar todo mundo, que tem dificuldade de dizer não, que tem medo do abandono, que tem medo da rejeição, sabe? Que se apega a relações tóxicas, porque acha que nunca vai arrumar alguém melhor. Você tocou agora um ponto importante, se apega a uma relação tóxica, então quer dizer que a pessoa escolhe relação e quer ficar numa relação tóxica? Explica pra gente isso. Isso, muitas vezes, não é que escolhe uma relação tóxica, a pessoa escolhe um relacionamento que acha que vai ser bom para si, mas apesar daquele relacionamento se mostrar tóxico, a pessoa permanece nele e não consegue sair. Porque, na verdade, a pessoa já vem sofrendo um ciclo de abuso desde a infância. E é como se dissesse assim, eu estou nesse relacionamento tóxico, mas eu não vou sair dele porque eu nunca vou arrumar nada melhor. Porque se a minha mãe me tratava assim, por exemplo, ou o meu pai, ou o meu avô, e ele me trata assim, então o problema está comigo, não está com eles. Escuta muito, né, que, tipo assim, eu não dou sorte, para até um linguajar, né? O pessoal fala assim, eu tenho o dedo podre para homem. Né? Isso tem alguma relação com esse problema de abusos psicológicos do passado, ou é só uma coincidência? Não existem coincidências, né? Na verdade, eu acho que tudo tem relação com o passado, uma vez que o passado faz parte de nós. Nós somos o que somos hoje porque somos uma construção que vem do passado, né?
E a nossa história de vida, entenda-se história de vida como as muitas vidas que a gente viveu e essa que a gente está vivendo hoje, ela forma as nossas características de personalidade. Então, são as nossas características e as nossas vivências que muitas vezes fazem com que a gente inconscientemente tome alguns tipos de decisões e faça certos tipos de escolha. Então é o que você faz hoje com a terapia regressiva. Você pega esse processo que a pessoa está vivendo e você vai buscar junto com a pessoa no passado? Seria Sim, isso? porque tem duas questões aí, né, Newton? Uma coisa muito importante para falar. Você não pode se sentir culpada quando você, primeiro, você tem que identificar, né, quando o relacionamento está sendo abusivo. Como você pode identificar se está vivendo um relacionamento abusivo? Em qualquer ambiente, trabalho, familiar ou afetivo. Se aquele tipo de relação te constrange, se deixa a tua autoestima baixa, se poda os seus direitos ou a sua liberdade, né? Então, tudo isso são características de um relacionamento abusivo. Ou se te deixa envergonhada, humilhada, enfim, são várias características. Mas, assim, quando você identificar que está num relacionamento abusivo, a primeira coisa que você tem que pensar, eu não sou o abusador, eu estou sendo abusada. Então, uma vez que eu não sou o abusador, eu não sou a culpada. Né? Eu preciso sair desse relacionamento. Eu preciso criar mecanismos, eu preciso pedir ajuda. A terapia, de uma maneira geral, não só agressiva, mas a terapia, assim, é de extrema importância para uma pessoa que sofre ou que já sofreu violência fazer. Então, uma pessoa que já passou por violência, seja ela qual tipo de violência for, ela precisa de terapia para ressignificar tudo isso, para trabalhar todas essas questões emocionais e psicológicas. E procurar ajuda. Tem 180 da polícia. Olha só, Nilton, em 2019, o 180 recebeu 1,3 milhões de ligações. É muitas. Aqui no Brasil, a gente está falando. Então, assim, ligar para a polícia. Agora, recentemente, né, esse mês agora, foi aprovada uma lei de que, antigamente, para você ter uma medida protetiva, você precisava ir na delegacia de mulher, fazer uma queixa, era preciso abrir um inquérito do caso, você levar provas de que você estava sofrendo algum tipo de violência para poder obter a medida protetiva. Ou entrar com uma ação penal com provas para obter a medida protetiva. Hoje em dia, agora, mês passado, foi aprovada uma lei de que basta você comunicar a uma autoridade policial que no mesmo segundo é entrado com pedido de expedição da medida protetiva. Então, as leis estão avançando nesse sentido, né? Então, você não precisa mais provar. Até porque, como eu falei, violência moral, violência psicológica, é difícil você provar. E não tem sexo, né? Tanto a mulher... E quando você fala em violência, a gente logo, que você bem falou, a gente logo imagina sendo a mulher violentada psicológica ou fisicamente. Mas no homem também tem esse processo, né? Não só de homem para o próprio homem, como mulheres também que fazem esse processo abusivo, né? Existe, hoje em dia, né, existem muitos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, então também existe esse tipo de abuso. Mas olha que interessante, Milton, você falar nisso. De fato, é mais comum isso acontecer do homem para com a mulher. Por uma questão de machismo, por uma questão de até da força masculina, física, né? Dos preconceitos que a gente tem na sociedade, enfim. Então é muito mais comum de homem para mulher. E existe a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. Então vamos dizer assim, que a mulher está protegida por lei, pela Lei Maria da Penha, né? O homem não tem proteção. E existe muito relacionamento abusivo de mulher para homem. Eu vou te contar um caso que eu tenho de um paciente que ele sofreu violência física. Ele tinha uma companheira, eles terminaram o relacionamento. Essa companheira, ele sofria violência psicológica. Essa companheira, não satisfeita com o término da relação, ela simplesmente invadiu a casa dele e golpeou ele com uma chave de fenda aqui, ó, no pulmão. Ele foi na delegacia da parte dela. Você sabe o que aconteceu? Os policiais riram da cara dele. Ah, sim. Ah, cara. Também é uma violência, né?
Ah, cara, né? Deixar uma mulher fazer isso com Deixar, como é você? que você deixou a mulher fazer isso com você? Você é frouxo, vai vir aqui da parte? Ah, me poupe. Fazendo piadinha. Não, e digo mais, ele saiu da delegacia sem o BO. Aí o que foi que ele fez? Juntou as provas, as câmeras de segurança e tal, voltou na delegacia com as provas. Foi quando ele conseguiu fazer o BO. E não deu em nada. Então, assim, não existe uma lei, Maria João. Imagina. Olha aí, galera, você aí da Justiça. Maria, vamos criar a lei. A André acabou de criar a lei Maria João, vamos embora. Então, assim, o homem não tem proteção. E, na verdade, assim, o homem é até motivo de chacota. Dizer que você, um homem, sofre violência E ele mesmo de se uma viu, ele mulher. falou assim, eu não posso mudar parte, vou parecer um banana quando Não, vou. então, na verdade, ele não reagiu. Ó, aí, olha como são as coisas. Ele não reagiu. Agora, você imagina se ele pega essa moça E com reage. força, por exemplo, para Mas tirar ela dele, deixa a marca no braço dela. No outro dia, ele é que está ele que estava prejudicado, porque violência doméstica Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Agora vamos falar sobre a cereja do bolo. Cereja do bolo. A espiritualidade, Andréa, onde é que está? Porque assim, a gente tem uma violência psicológica, física, né? Emocional, entre duas pessoas, ou um grupo de pessoas. Onde fica dentro da espiritualidade esse processo? Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa fala muito assim, é meu karma, né? Essas coisas, é meu karma, eu tenho que aturar esse cara, né? Essa mala sem alça, sem rodinha, né? Eu vou ter que aturar essa mulher, não tem jeito, porque se eu largar ela agora, na outra encarnação eu vou ter que voltar com ela, né? A gente realmente precisa sofrer essa violência toda e até o fim, até que a morte nos separe? Precisamos disso, André? Não, até porque a morte não existe, né? Bem lembrado, bem lembrado. Primeiro. Segundo, isso de karma, né? Vamos lá, vamos pegar do conceito de karma. O que é karma? Karma é uma determinada situação da sua vida que você tem que vivenciar a fim de que você obtenha um aprendizado. Quando esse aprendizado é obtido, o karma acaba. Aí você vai dizer, ah, então tá, eu vou ficar num relacionamento abusivo até ele resolver me largar. Não, ele não vai te largar, são coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, se você está num emprego que você é explorado e que ganha mal, você vai pensar, ah, esse é meu karma, eu vou ficar nesse emprego a vida inteira e negar um monte de propostas melhores? Não. Relacionamento é a mesma coisa. Você não é obrigado a ficar num relacionamento abusivo a vida inteira. E isso não é matemático que 2 mais 2 é 4. Ou seja, isso não é matemática. Ah, eu larguei dele, na próxima vida eu vou ter que voltar com ele. Não, você não vai ter que voltar com ele. Então, a primeira pergunta, espiritualmente falando, você tem que fazer: o que toda essa situação está te ensinando? O que, é que você está aprendendo com toda essa situação? Às vezes, o que você tem que aprender é justamente isso. É ter autonomia, é ter força, é tomar as rédeas da sua vida, é se libertar desse tipo de situação, é através desse tipo de situação ajudar outras pessoas, passar por aquela experiência para poder ajudar outras pessoas. Então, às vezes, o aprendizado está justamente aí, nessa força que você tem que ter para sair dessa situação. E não necessariamente você vai voltar com aquela pessoa. Até pode voltar, sei lá, daqui a 10 encarnações, quando essa pessoa tiver se modificado. Então você não é obrigada a permanecer nesse relacionamento, porque a lição pode estar justamente aí, em você ter forças para você sair dessa relação, né? Para você ter a autonomia da sua vida, para você não se subjugar. Enfim, e você pode voltar com essa pessoa numa outra encarnação, mas daqui a várias encarnações, quando essa pessoa se arrependa do que fez, quando essa pessoa queira reparar os erros, queira fazer o bem para você, e não necessariamente você voltar com essa pessoa para passar por tudo de novo. Até porque, Milton, você não concorda que, por exemplo, se eu sou uma pessoa boa para você, mas você não é uma pessoa boa comigo, por que eu que sou boa para você tenho que voltar e sofrer tudo de novo com você? Verdade. Onde está a justiça divina nisso? Não é? Galera, demais esse papo, né, com a querida Andréa Borges. Ela que é terapeuta regressiva, pedagoga. Andréa, a galera quer fazer uma regressão com você, adorou essa nossa matéria aqui e vai querer fazer uma regressão com você. Como é que elas te procuram, velho? Então, quem tiver interesse em fazer a terapia regressiva, pode me procurar nas redes sociais. O meu Instagram é Andrea Borges, _TR, T de terapia, R de regressiva.
ou pelo Facebook, Andrea Borges TR, tudo junto, sem underline. E também temos o contato do telefone, que também é o WhatsApp, 981 22 4671. Aqui embaixo, vocês. 981 22 4671. Por esse telefone você pode obter as informações e marcar a consulta, se assim desejar. Bacana. André, uma mensagem para os rapazes abusados, eu vou puxar essa minha do meu lado, e para o pessoal, para esse pessoal que está nesse processo de relação abusivo, o que você pode dizer para essa galera aí? Não entregue a sua vida na mão de ninguém. Lembre-se sempre que você é dono, que você é dona do seu destino. Tome as rédeas da sua vida. Você tem força suficiente. Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você está numa situação em que sofre algum tipo de abuso, dentro de você existe uma luz, existe um poder, e você com certeza tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar a sair dessa relação abusiva e viver uma nova vida, percorrer novos caminhos. Não é fácil. É preciso uma rede de apoio, é preciso ajuda psicológica, às vezes é preciso até uma ajuda das autoridades policiais, da justiça, mas sim, isso pode e deve acabar. André, muito obrigado pela sua presença, por esse carinho. E você aí, se gostou dessa matéria, se inscreve em nosso canal, dê um like, que vale muito a pena a matéria que nós tivemos com a nossa querida Andréia, né? Adicione o sininho, porque vem mais por aí. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Milton. Até a próxima.